como nós estamos na nossa casa espírita, vamos analisar um pouquinho do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos fala da pureza do coração. Esse capítulo traz exatamente um trecho do sermão, que é o mais conhecido de Jesus e toda a humanidade, que é o chamado Sermão da Montanha. Ali existem as bem-aventuranças e outros preceitos extraordinários. Bem-aventuranças como sendo convite para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos plenos. Então, Jesus, no seu verbo, na sua fala extraordinária e meiga, diz assim: bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus. Olha, ele nos coloca uma possibilidade de um dia podermos nos achegar tão próximo de Deus, se nós tivermos a pureza de coração. Olha que interessante, a visibilidade divina ao nosso alcance se revela pela pureza do nosso coração. Nós só veremos a Deus se nos purificarmos, se tivermos puros os nossos corações. Continuando a observar este capítulo, um dos trechos que a gente poderia até dizer que seria um tanto quanto difícil de se compreender, é o trecho do Evangelho de Jesus que nos diz assim: escândalos. Se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a. Se o vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Isso para a gente poder entrar no reino dos céus. Ora, se nós formos levar ao pé da letra esse texto evangélico, que está registrado no Evangelho do médium historiador Mateus, aquele mesmo coletor de impostos, que trabalhou diretamente com Jesus, que foi um de seus apóstolos, Mateus, no capítulo 18, versículos 6 a 9, e também no capítulo 5, versículos 29 e 30, Kardec vai dizer que se a gente for tomar ao pé da letra, nós vamos considerar que lá no mundo espiritual, quando a gente adentrar a chegada ao reino dos céus, nós vamos encontrar muitos indivíduos, se não a maioria, sem mão, sem pé, sem orelha, sem língua. Porque se cada coisa que nós usamos como instrumento para ser escândalo, porque tudo que é escândalo é todo aquele que é o mal, que faz mal ao nosso próximo. Então, quantas vezes nós não usamos a nossa língua para falar mal do nosso próximo? Então, se a gente levar ao pé da letra o que Mateus nos diz, então nós vamos arrancar a nossa língua, cortá-la fora. Quantas vezes nós usamos os nossos olhos para desejar algo do próximo, para ter aquela inveja do que o nosso próximo tem? Se nós formos levar ao pé da letra, então nós vamos arrancar os nossos olhos. Então, lá no plano espiritual, se levarmos ao pé da letra do Evangelho, a maioria deve ser todos faltando algum órgão, ou os olhos, ou a língua, ou os pés, ou as mãos, e de aí por diante. Também é preciso entender o que o Evangelho diz de escândalo. Aquilo que for o escândalo, arrancai-o. Nós estamos atravessando esses escândalos, um atrás do outro. Na administração pública, na política, na economia. Nós temos escândalos das mais variadas formas. Escândalo é algo que nos incita, que causa um certo alvoroço
que nos remexe, nos incomoda, nos constrange, que faz um estardalhaço, que polemiza, que inquieta, que aflige, que não nos deixa sentir bem. Tudo que é negativo poderemos entender como escândalo. Algo que se faz e que tem uma consequência bombástica. Isso é um escândalo. Aí se toma aquilo como algo extremamente chocante, algo que nos afeta, direta ou indiretamente. Se tua mão te serve de escândalo, corta-a. Figura enérgica, que seria absurdo tomar-se ao pé da letra, e que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, todo o mal. Todo o mal moral é escândalo. Tudo aquilo que a gente faz contra o nosso próximo é um escândalo, é o nosso mal. E o que é o mal? O mal é tudo aquilo que prejudica os nossos semelhantes. Se prejudica o nosso semelhante, é o mal que nós estamos fazendo. O mal é esse escândalo íntimo de quando nós pensamos algo que não deveríamos pensar. Esse é o mal. O mal é uma palavra empregada diante, por exemplo, de um instante de cólera, que nós dizemos coisas que depois nós arrependemos amargamente. Isso é o mal. E até mesmo um sentimento que eu tenho de desamor para com o meu próximo. Isso é um mal. Quando eu não tenho amor ao meu próximo, e sim eu tenho um desamor a ele, é um mal. Se é um mal, é um escândalo. E como está dizendo aqui no Evangelho de Mateus, se é um escândalo, corte-o. Corte-o, esse mal que nós estamos sentindo e até mesmo desejando. Na cobiça, no falar mal de alguém, no desejar mal para alguém, em querer a vida que aquele nosso próximo tem, cobiçando, achando que a dele é melhor, achando que ele é tão feliz e nós não, que ele tem tantas coisas e nós não, desejando que alguém aconteça a ele tudo de pior, de ruim, porque nós não vamos com a cara dele. Esse é um mal, portanto, é um escândalo. Cortai esse escândalo. É disso que o Evangelho fala. Quando a gente toma a classificação dos mundos, como esse em que estamos vivendo, e já numa transição para o mundo de regeneração, como nós estamos vivendo agora, num mundo que está em transição, é um mundo de provas e expiações, e estamos em transição para o mundo de regeneração. Constatamos que no mundo de expiação e de provas, que é o que nós vivemos, ainda há o império do mal. É o que nos distingue de uma forma geral. Esse mundo de provas e expiações, o que define ele é que o mal ainda impera nele. E é necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Tudo que nós temos tendência a ser egoístas, cortai. Temos tendência a sermos invejosos, cortemos. Temos tendência a falar mal do próximo, cortemos esse mal. Porque isso é o que o Evangelho diz que é o escândalo. Cortemos esse escândalo. É necessário
arrancar do mal, então, todo sentimento impuro. Jesus nada disse de absurdo para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo das suas palavras, porque Jesus falava de uma forma alegórica e às vezes a gente não conseguia compreender. E se a gente fosse levar tudo ao pé da letra, nós ficaríamos até assustados com o que Jesus estava dizendo. Mas muitas coisas não podem mesmo ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. No Livro dos Espíritos, temos um capítulo que fala, na terceira parte das leis morais, na questão da lei divina ou natural, sobre o bem e o mal. O que é o bem? O que é o mal? O mal é tudo que nos afasta de Deus. E o bem é tudo que nos aproxima de Deus. Assim fica fácil nós compreendermos o que é o bem e o que é o mal. Se aquilo que nós estamos fazendo ou desejando nos aproxima de Deus, então aquilo é o bem. Se aquilo que estamos fazendo ou desejando nos afasta de Deus, então aquilo é o mal. Toda vez que eu faço uma coisa que me distancia do Criador, do Pai, eu estou fazendo mal. Se eu estou fazendo mal, eu estou me distanciando do Pai. E toda vez que eu faço algo que me aproxima desse Pai, desse Criador, então eu estou fazendo bem. A gente precisa se perguntar: como é que eu vou saber se eu estou fazendo mal ou se eu estou fazendo bem? Nós temos que buscar onde? Dentro de nós. É dentro de nós, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. É lá na nossa consciência que está escrito o que nós estamos fazendo, se é certo ou se é errado. E a questão 621 do Livro dos Espíritos está assim: onde é que está escrita a lei de Deus? A resposta: na nossa consciência. Muitas pessoas não têm uma religião, só que elas sabem o que elas estão fazendo, se é o bem ou se é o mal. Até mesmo aqueles povos mais primitivos, eles sabem se é o bem ou se é o mal. E onde isso está escrito? Dentro de nós, dentro da nossa consciência. Isso está gravado. Então, se eu tiver dúvida sobre o bem ou o mal, se eu estou certo ou errado, eu vou fazer uma pesquisa, uma busca lá na minha consciência. Eu vou dar um tempo para o mundo exterior, vou adentrar a minha intimidade e questionar a minha consciência. Será que o que estou fazendo, o que eu estou pensando é bem ou é mal? Outra coisa assim que é interessante da gente usar e que vem uma resposta bem completa para a gente é nós nos perguntarmos: se eu me colocar no lugar desse meu irmão, que eu estou pensando isto dele ou desejando isto para ele, se eu mudar as posições e me colocar no lugar dele, eu vou achar isso legal? Eu vou achar que isso é certo?
Se eu achar que isso é certo, que é legal, que eu gostaria que fizessem comigo, então é porque é o bem, está certo. Se eu, me colocando no lugar do outro, perceber que eu não gostaria que fizessem comigo, que eu não acharia legal se alguém fizesse isso a mim, então o que eu estou fazendo é o mal e não o bem. Então o que eu estou fazendo é um escândalo, porque o mal é um escândalo. E como diz o Evangelho de Mateus, arrancar esse escândalo de nós. Quando eu faço essa viagem para dentro de mim mesmo, eu busco na minha consciência, onde está escrita a lei de Deus. E aí eu consigo distinguir uma coisa da outra, o bem do mal. Porque eu ainda não me conheço o suficiente e eu ainda tenho dúvidas. À medida que eu vou me conhecendo, a dúvida vai desaparecendo, porque eu vou ter mais certeza. Enquanto a gente se desconhece, a gente desconfia, a gente fica inseguro, a gente não sabe bem o que fazer. Depois que você passa a conhecer, a ter, você tem a ciência, o conhecimento, você se sente mais consciente, você se sente mais seguro. E aí você vai saber o que deve ser feito. Por isso que a lei de Deus está escrito na nossa consciência. E é ali que a gente tem que buscar. O processo é íntimo, é pessoal, é intransferível, é só nosso. No recanto do silêncio, quando a gente começa a ouvir aquelas vozes íntimas, ouvir a voz de Deus dentro de nós, buscarmos o Deus íntimo que todos nós trazemos no nosso interior. Porque nós trazemos a natureza boa, porque somos seres divinos. Nós somos filhos do Pai. Nós somos deuses. O bem está inserido na natureza humana, porque somos seres divinos. E o bem faz parte de nós. O Livro dos Espíritos coloca, então, por que, desde o início, alguns escolheram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Porque existe o chamado livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, se nós queremos o bem ou se nós queremos o mal. E essa liberdade que nós temos de escolher vai aumentando, assim como a responsabilidade, à medida que a gente vai conhecendo. Quanto mais a gente conhece, mais responsável nós nos tornamos. Consequentemente, mais liberdade também nós temos. E essa liberdade vai se ampliando à medida que a gente evolui e a gente vai respondendo proporcionalmente ao nosso conhecimento. Por isso que nos diz: aquilo que muito foi lhe dado, muito será cobrado. Se nós temos muito conhecimento, nós seremos cobrados pelas nossas atitudes. Porque, por exemplo, uma criança, se ela faz algo errado, o que nós vamos dizer? Ela é uma criança, ela não sabe, ela não tem o entendimento. Quando nós adultos fazemos a mesma coisa que a criança fez, nós temos o entendimento, nós temos o conhecimento, então nós seremos cobrados pela nossa atitude. Assim é quando nós temos o nosso conhecimento, quando mais nós aprendemos, mais nós sabemos, mais nós seremos cobrados pelas nossas atitudes. Porque nós não podemos alegar ignorância. Nós não poderemos dizer, mas eu não sabia. Sabia. Você aprendeu.
Se você sabia, você era capaz de ter uma atitude diferente. Se você teve esta atitude, mesmo sabendo, então você é responsável por ela. Você será responsabilizado pela atitude que teve, porque você sabia, você não era ignorante. Deus faz tudo direitinho. Agora, eu vou seguir o caminho. Agora, eu vou seguir o caminho do mal se eu permitir que vícios, tendências negativas alimentem a minha intimidade. Dizemos que nós temos dois lobos dentro de nós: um lobo do bem e um lobo do mal. Qual que vai ganhar? Aquele que nós melhor alimentarmos. Se nós alimentarmos esse lobo do bem, é o bem que vai vencer. Mas se nós alimentarmos esse lobo do mal, é o mal que vai vencer. Porque muitas vezes nós conseguimos perceber quando a gente vai tomar uma atitude, fazer alguma coisa, quando às vezes a gente está no meio da raiva, aí a gente está desejando alguma coisa muito ruim, e lá dentro de nós, é como se a gente ouvisse alguém falando assim: calma, você está nervoso, não resolve nada agora. É o lado do bem falando. Só que aí nós temos também aquele lado do mal, que diz assim: você está coberto de razão. Como? E Como que você você deixa deixa você você fazer fazer isso? isso? Como fazem isso contra você? Você está coberto de razão. É o mal nos incitando. Qual que vai vencer? Os dois estão nos falando. Aquele que a gente alimentar melhor. Como que a gente vai alimentar melhor? Aquele que a gente ouvir melhor. Aquele que a gente deixar falar mais alto dentro de nós. É aquele que vai vencer. O caminho do bem é o nosso destino. Ninguém tem dúvida sobre isso. Todos nós sabemos que o bem é para o bem que nós caminhamos. O bem é tudo o que é bom, tudo que é belo, tudo que é amoroso, tudo que é equilíbrio, tudo que é serenidade. O bem é o completo conhecimento de si mesmo. O bem é o resultado do processo evolutivo. A única fatalidade que existe, a única coisa que temos certeza vai acontecer, é a nossa evolução. E o amor e o bem é a coisa mais certa. Nós somos o bem. Poderemos estar no mal, mas nós não somos o mal. Nós somos o bem. Provisoriamente, poderemos estar no mal, mas o bem é o que faz parte de nós. O bem existe como algo natural, porque vem de Deus. O mal é artificial, porque nasce da vontade humana. Não foi Deus que nos deu essa qualidade de sermos maus. Deus nos deu a qualidade de sermos bons, de vivermos no bem. O mal nasce da vontade humana. O mal não existe espontaneamente, como força da natureza, como o bem o é. O bem é da lei de Deus. O mal é da lei humana. A lei de Deus é eterna, existe desde todo sempre e jamais deixará de existir. A lei humana é transitória. Ela agora é assim, amanhã não será mais. Hoje eu estou mal, amanhã pode ser que não esteja mal mais. Ou ontem eu era mal, hoje não sou mais.
porque é transitório. E essa lei humana, ela se modifica, ela se aperfeiçoa. É por isso que a gente observa ainda na Terra, cheio das leis humanas, tantos absurdos, com sociedades empregando comportamentos respaldados na sua própria lei, na sua própria legislação. Quando a gente observa que as leis são feitas para alguns seguirem, outros não, eles fazem as próprias leis. Quanta coisa que a gente vê aí errada na nossa política. E a gente fala, mas cadê a lei para esse povo? E aí a gente percebe que eles fazem a lei para eles, diferente da nossa. Porque a lei é humana. E essa lei humana, ela se modifica, ela é transitória. Muitas vezes nós percebemos que os costumes, que as coisas que as pessoas fazem, parecem de uma barbárie lamentável, em pleno século XXI. Parece que o mundo primitivo ainda se manifesta no meio de algumas sociedades. E aí a gente vê que o mal é algo temporário, que só existe quando nós alimentamos. Então, essas pessoas estão alimentando o mal. Mas o mal não tem força própria. Ele deixa de existir quando nós não pensamos mais nele. Quando nós não o recriamos com a nossa vontade e com o nosso livre-arbítrio. Quando nós não o ouvimos. Quando nós resolvemos ser do bem e sermos o bem. Aí o mal não tem vez dentro de nós. Ele só ganha espaço quando nós estamos no mal provisoriamente. Quando nós temos um sentimento equilibrado, o desequilíbrio desaparece. Quando nós temos o amor verdadeiro, o ódio se afasta. Quando se acende a luz, a sombra se esvai. Assim também, quando surge o bem, o mal vai embora. Quando nós começarmos a ser do bem, o mal desaparecerá de nossas vidas. Ele é um transeunte que ocupa a habitação em nossa intimidade, enquanto nós lhe dermos guarida. Enquanto nós estivermos ali, acobertando, aceitando o que o mal nos sugere, ele existirá dentro de nós. Mas no dia, no momento que a gente falar, chega, eu não vou ouvir mais o que o mal me diz, ele se baterá em retirada. Porque ele só permanece em nós enquanto nós estivermos dando guarida a ele. O erro, como a gente, ele é humano. Errar é humano, porque a maioria de nós humanos erra. Então o erro é comum. Não é algo natural, como a gente costuma dizer. Porque natural é o que está na natureza e não algo que ainda fazemos. Então, o que está na natureza? É o bem. Então, isso é natural. É natural ser o bem, propagar o bem. O mal não está na natureza. Nós ainda erramos. Isto é comum, mas isso não é natural, porque não está na natureza. A natureza está sermos o bem. O que está na natureza é o bem, é o amor, isso sim. O mal não está, assim como o erro também não está. O erro pode nos levar ao mal se nós nos mantivermos na ignorância deliberada. A gente quer não saber de nada. Não, não me fala nada. Não me fala. Eu vou continuar sendo como eu sou, do mal. Então, eu estou na minha ignorância porque eu quero. Porque se a gente tem a oportunidade de acordar e não se desperta,
Aí nós responderemos por essa ignorância que estamos provocando. A partir do momento em que a gente encontra o caminho, não tem mais por que errar, nem por que ficar na ignorância. Porque aí, se nós encontramos o caminho do bem, nós já somos capazes de viver o bem. Nós só vamos viver o mal se nós deixarmos, se nós dermos guarida a ele. Porque nós já não seremos mais ignorantes. Nós sabemos. Faremos se quisermos. Aí não adianta alegar a ignorância, dizer não sabia. Não sabia sim. Deixou porque quis. Jesus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a gente tem o conhecimento da verdade e a possibilidade de se libertar, ou seja, de sair dos nossos próprios erros. Nesse autoconhecimento que a gente se reconhece com limitações, com as dificuldades, ainda com enfermidades, com as mazelas, mas sabendo que temos potencialidade para melhorar. Nós vamos saber que nós ainda temos limitações, temos dificuldades, mas nós podemos sim melhorar, ser diferente. Nós podemos alcançar um patamar superior ao que nós encontramos hoje. Isso depende do nosso esforço. Não adianta alguém dizer a nós: não, você tem potencial, você vai crescer, você vai ser melhor a partir de agora, pá, e fazer uma mágicazinha. Nós é que vamos acordar para isso. E vamos querer isso para a nossa vida. Enquanto nós não quisermos ser do bem, ser do amor, enquanto nós quisermos estar no mal, nós ainda estaremos, felizmente. Só quando a gente acordar. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós temos conhecimento, nós somos libertados daquilo. Aí não adianta alegar a ignorância, porque nós tivemos o conhecimento. Então, se a gente cometeu algum erro, ainda na condição humana, de espíritos inferiores, não nos cabe repetir o erro. Aprendamos com o erro. Tomemos a experiência e sigamos adiante. Esse é o processo evolutivo. Essa é a lei da evolução. Nós vamos aprender com o erro e não vamos errar mais. Agora eu erro hoje, amanhã eu faço o mesmo erro, depois da manhã eu faço o mesmo erro. Estou fazendo porque eu quero, porque eu tive condições de aprender com o erro. E não dizer assim, mas errar é humano. Sim, errar faz parte de nós. Mas nós temos que aprender com o erro e não errar mais. E não fazer dele uma muleta. Não. Eu errei, mas errar é humano. Eu posso errar de novo o mesmo erro. Então, cadê a nossa verdade que nos libertará? Nós conhecemos a verdade e ela não nos libertou. Eu continuei fazendo o mesmo erro. A lei da evolução é essa. É aprender com o erro e evoluir. Não há como a gente fugir da evolução. Mais cedo ou mais tarde, por mais que a gente use o livre-arbítrio, por vontade própria para permanecer estacionário, a própria natureza vai nos impulsionar ao progresso. Por mais que a gente, usando o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, e dissermos, não, eu vou estacionar aqui, eu não quero evoluir, tá bom desse jeito, vou ficar assim nessa minha vidinha mesmo. Vai chegar uma hora que a própria vida vai nos empurrar para frente. Porque isso faz parte da lei divina.
a lei do progresso, é a lei divina. Deus nos criou para chegarmos à perfeição, aquela perfeição relativa que nos compete, não a perfeição de Deus. Nós somos deuses, porque somos filhos de Deus, mas nós nunca seremos perfeitos como Ele. Ele é só Ele. Aí, outra questão que tem no Livro dos Espíritos. Bom, então, por que Deus já não nos fez perfeitos? Já tendo superado todo o mal, para não ter que enfrentar mais mal nenhum. A obra de Deus é perfeita. Deus permite que nós, por nossas ações, cumpramos a razão de existir, contar a própria criação. A nossa razão de existir, a existência do Espírito, o dom da imortalidade, é para que nós construamos o nosso próprio processo evolutivo, auxiliando a obra divina, para que ela se complete com as nossas próprias ações. Deus nos fez simples e ignorantes e nos fez de uma forma tal que nós fôssemos evoluindo de acordo com o nosso aprendizado. Se ele já nos fizesse perfeitos, sem erros, sem vícios, tudo certinho, como é que nós iríamos evoluir se nós já estávamos acabados, prontos? Não, nós temos que completar a obra do Criador. Completar como? Evoluindo, aprendendo. Se a gente fizer uma rápida avaliação, nós estamos em pleno momento crucial, importantíssimo no planeta Terra, de uma transição que representa para todos uma oportunidade inadiável, imperdível, porque nós estamos vendo um mundo que pode ser melhor, que é o mundo de regeneração, que já surge. A gente tem referências disso, temos constatações disso, como o bem, a harmonia, as coisas boas, coisas saudáveis. E, ao mesmo tempo, a gente vislumbra, ou melhor, a gente sente na realidade, na pele, a barbárie e a criminalidade e a crueldade. Então, nós estamos nesse momento de transição. A gente já vislumbra lá na frente um mundo de regeneração. Um mundo onde o mal não imperará mais. Ainda existirá, mas não imperará completamente. Nós já temos notícias de que o mundo será melhor, de que o bem será mais forte nas pessoas, o bem será maior que o mal. Mas, ao mesmo tempo, a gente está aqui, ainda nesse planeta, convivendo com essas dificuldades, com a criminalidade, com a barbárie ainda, com a crueldade. Então, nós estamos num momento crucial. Estamos vendo as duas situações lá na frente, como pode ser, e o que a gente está vivendo agora. A gente vê atos de vandalismo, atos de vingança, mas, ao mesmo tempo, a gente já vê muita bondade, muitas pessoas sensibilizados em apoiar, em cuidar, em não deixar que se faça mal aos animais, aos idosos, ao meio ambiente. Tudo isso é um progresso e já faz parte já desse mundo de regeneração. O bem já está sendo bastante vivenciado. É que o mal ainda dá muita audiência. Então, por isso é mais fácil falar do mal. E não são muitos que falam do bem. Mas a gente está entre os dois extremos, visualizando como será esse mundo de regeneração, como já tem coisas caminhando para isso, mas a gente ainda tem tanta maldade, tanta crueldade, tantas barbáries.
Agora é bom a gente ter consciência qual o comportamento que nós vamos ter. Temos direito à manifestação, ao protesto, a emitir a nossa opinião, sem dúvida alguma, temos direito a isso. Mas que nosso protesto, que nossa manifestação, que nossa opinião seja aquela mais equilibrada possível, de acordo com os preceitos dos evangelhos de Jesus. Nós vivemos um estágio evolutivo em que os tempos chegaram. Quando diziam os tempos são chegados, nós agora estamos nos tempos que já chegaram. A ideia inicial de que os tempos são chegados pode ser interpretada hoje como os tempos já chegados. Os tempos já são os atuais. Nós vivemos agora os ais prescritos e preditos nos evangelhos, os ais do Apocalipse. Não que sejamos esses profetas do Apocalipse. Nós devemos ser os cavaleiros da esperança. Mas é bom entender, fazer a leitura do que está acontecendo no presente, porque todos nós somos instrumentos. Nenhum de nós está isento de influenciar ou de ser influenciado. Ninguém está livre disso. Por isso, seremos necessariamente instrumentos, ou do bem ou do mal. Não há neutralidade. Não tem como a gente não se envolver. E a gente dizer, ah, não, eu não faço parte desse mundo, deixa para lá. Não. A Casa Espírita nos dá oportunidade, com todo o estudo, preparação, amparo evangélico, de nós estarmos dentro desse oásis para uma reflexão mais profunda. Para a gente entender o que está acontecendo e se colocar de uma forma mais serena e equilibrada possível. Sem o intuito de colaborar ou ajudar, nunca e jamais de incitar o mal. Como já dizemos, o mal se faz necessário, é necessário que o escândalo venha. Por quê? Porque o mal tem que aparecer para que a gente possa erradicar, para que a gente possa lutar contra isso e fazer com que o bem vença. Se o mal ficar escondido, nós não teremos como erradicá-lo. Ele tem que aparecer para que o bem vença. É evidente que o mal tem que vir à tona. Ele tem que se manifestar. Se ele ficar escondido, nós não vamos visualizá-lo. E assim não podemos trabalhar com ele. Estamos num mundo de expiações e provas. Temos que ser testados. Testados os nossos valores, os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Precisamos ver como é que estamos nos comportando. E não tem como ser diferente, senão enfrentando a prova. Estamos aqui, estamos sendo provados. O que nós aprendemos? Nosso testemunho pessoal. A terra necessita trabalhar-se. E essa natureza extraordinária que nos serve de habitação, de morada, nos oferece recursos para a nossa sobrevivência material no planeta. E ela está em ebulição. Ela própria se remexe, se reverbera. Ela mesma está dizendo que os tempos são chegados, que já chegaram. Se a gente fizer uma análise, nós somos aqueles espíritos que estamos vindo há muito e, de repente, temos agora uma oportunidade de evolução. Não que não teremos outras oportunidades, mas é que o próprio planeta naturalmente evolui. A natureza evolui e a gente precisa evoluir. Se nós permanecermos renitentes, querendo ainda esse mal, que ainda se faz necessário por hora, nós então temos que habitar outros mundos, onde lá ainda se faz necessário o mal, porque aqui está se transformando. O planeta está evoluindo, e aqui só ficará aqueles que não precisam mais permanecer no mal, que querem o bem, aquele que ainda
o mal ainda é necessário a ele, então aqui ele não mais permanecerá. Porque a terra está dizendo: chega, agora eu não posso mais ficar com você, que não quer evoluir, que não quer se tornar do bem, que persiste ainda no mal, que não quer deixar de viver no mal. Então vai ter que habitar mundos que ainda querem viver no mal, e não será o caso nosso. A vida é isso. Estamos nos finais do tempo? Sim, finais do tempo, porque estamos finalizando esse nosso tempo de provas e expiações, se transformando no mundo de regeneração. Mas ainda há tempo. Nós estamos encarnados ainda. Há tempo. Podemos seguir junto com a Terra nesse processo de evolução. Imaginemos que a nossa trajetória, quanto mais discreta for, melhor. Nós não precisamos nos projetar, nos mostrar. A gente precisa apenas caminhar, evoluir, que nós possamos ter o equilíbrio, a compreensão, a lucidez. O Espiritismo nos enseja isso, faculta-nos a fé lúcida, porque nos esclarece, nos abre a visão, nos permite enxergar além, nos permite ter a esperança. Não só isso, a crença, não só isso, a expectativa, mas acima de tudo a certeza de que nós somos imortais. E esse mal passará, porque ele é transitório. É por isso que na intimidade do nosso coração, quando nós nos recolhemos, quando fizermos aquela visita íntima para o reconhecimento consciencial, buscando nos conhecer cada vez mais profundamente, que nós possamos dizer a esse nosso irmão, ao nosso irmão Jesus que está do nosso lado, deixando tantos ensinamentos, o nosso mestre amigo que aqui já esteve e que deixou tantos ensinamentos para que nós seguíssemos, que nós possamos dizer do fundo do nosso coração, no silêncio das nossas palavras, que alcançam o mais profundo da nossa alma. Encontrei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa, e eu não podia cantar. Me chamaste amigo, e a voz da tua melodia deu melodia à minha voz, para que eu te chamasse de irmão. Então, eu ouvirem esse para que nós reflitamos e para que nós possamos, assim, acompanhar a evolução do nosso planeta, que o mundo de regeneração já nos mostra tão próximo, que nós possamos acompanhá-lo, acompanhar esse momento de transição da nossa Terra e de evolução, e que nós não sejamos convidados a habitar outros mundos onde o mal ainda persiste, que nós sejamos e queiramos o bem, queiramos vivenciar, fazer da nossa vida um bem maior. Obrigada.